masculino vence mais uma e segue invicto na Superliga B. Valorização de atletas locais e aposta na juventude é a fórmula de sucesso do basquete Blumenau. A Associação Blumenau de Karatê traça metas para a temporada 2018. Mistério Verde e Branco, em busca de virada no Uruguai, Chapecoense fecha treinos. Ney cita obstáculo por técnico no Criciúma, garante Griso na quarta e não promete reforços. Contente com o primeiro gol, João Paulo quer mais no Avaí, estava precisando. Com 1,69 m, Jorge Henrique cita Romário e avisa, na área não tem tamanho. Os resultados do Campeonato Catarinense de Futebol no final de semana e a classificação atualizada. Zagueiro Henrique deve ser opção no Corinthians contra o Santo André. Jair lamenta a derrota, justifica Gabigol e fala de possível saída de Veríssimo. Diego Souza iguala início do melhor ano e diz que São Paulo vai dar o que falar. Resultados do Campeonato Paulista no final de semana e a classificação atualizada. Zé Ricardo pede paciência à torcida. E lembra, foco sempre foi a Libertadores. Abel Braga elogia doação do Fluminense e lembra horário manipulado contra o Boa Vista. Repetição e paciência. Os mantras de Felipe para encarar a pressão da torcida do Botafogo. Flamengo e Botafogo encaminham disputa na semifinal para a volta redonda. Os resultados do Carioca no final de semana e a próxima rodada do Carioca. O Internacional acaba com fase de testes e promete manter time ideal a partir de quinta-feira. Lanterna, Grêmio precisa de até 4 vitórias para cumprir promessa de Renato. É o Blumenau Esportes para você a partir de agora, direto dos estúdios da nossa TV Galega, canal 7 da BTV e 20 da NET, está no ar o seu e o nosso Blumenau Esportes. Olá minha gente, um grande abraço, é muito bom estar com vocês, estamos começando mais um Blumenau Esportes, aqui direto dos nossos estúdios na Ponta Aguda, no centro da cidade de Blumenau. Num clima muito bom hoje, no decorrer desta terça-feira, um dia bonito inclusive, né, nesse verão 2018 do nosso Brasil varonil. E começando o nosso Blumenau Esportes, começando pelo voleibol, né? O nosso voleibol masculino vence mais uma e segue invicto na Superliga B. A PAN Esferatur, Fundação Municipal de Desportos, venceu a terceira partida consecutiva pela Superliga B de vôlei masculino. Jogando em casa no sábado, a equipe superou Uberlândia por 3-0, parciais de 25-16, 25-19 e 25-17, em 1 hora e 22 minutos. Com o resultado, o time do técnico André Donegai é o único que venceu os 3 jogos da competição sem perder um set sequer e lidera a competição. O treinador admite que essa campanha no início da competição está acima das expectativas. Segundo ele, o principal objetivo agora é terminar a primeira fase entre os 4 primeiros colocados para trazer a decisão dos playoffs para Blumenau. A PAN, Fundação Municipal de Desportos, só volta a jogar pela Superliga B no dia 17, quando enfrenta Ribeirão Preto, fora de casa. Já no dia 24, os blumenauenses recebem o UPS do Distrito Federal no Galegão. Grande vitória e o torcedor jogou junto. Uma vitória importante para a equipe de Blumenau. Toda vitória é importante. Toda vitória dá a condição à nossa equipe de buscar o seu espaço cada vez mais. Buscar o seu espaço no que diz respeito às primeiras colocações. E como a gente propriamente trouxe na notícia, chegando entre os 4 primeiros, decide o mata-mata em casa. Tem a vantagem de jogar no Galegão, tem a vantagem de jogar perante o torcedor. É muita vantagem? É uma boa e uma grande vantagem. Agora, talvez uma parte do torcedor não esperava
Esse momento tão positivo no início da Superliga B. Não esperava a situação positiva, porque sabe o que representa o voleibol brasileiro. Tecnicamente falando, são grandes jogos. Blumenau tem aproveitado muito bem, a equipe blumenauense tem aproveitado momentos dos jogos e fazendo 7-7 e buscando a sua vitória. Isso em qualquer competição, em qualquer modalidade. Você aproveitar o momento que você está dentro de quadra, você faz prevalecer o momento bom do jogo e a busca do resultado. E esse reflexo tem acontecido dentro de quadra por parte dos comandados do técnico André Donegar. 3 vitórias, 100% de aproveitamento, na ponta da tabela, e digo mais, se mantendo entre os 4. A derrota daqui a pouco vem, o torcedor tem que ter essa tranquilidade, porque a empolgação aflorou nos nervos de todo mundo nessa cidade. O torcedor está feliz da vida, um grande público no jogo do sábado, e a vitória faz ainda mais o torcedor ver a possibilidade de cada vez mais chegar na competição. Então ficar entre os 4, a partir de agora, é o objetivo da equipe. Para quem começou uma competição tentando buscar aí, almejar uma pontuação boa na primeira fase, é líder, 3 jogos. E agora, pela situação da competição, ficar entre os 4 se tornou fundamental. Então agora, em busca desse objetivo. Se no começo era fazer uma grande Superliga B, agora o objetivo já é outro. É ficar entre os 4 para decidir em casa, depois no mata-mata. Então o público foi bom, foi importante. A vitória foi importante. O grupo está muito bem entrosadinho nesses 3 primeiros jogos. Entrosadinho no sentido, está dando certo, as coisas estão acontecendo de forma positiva. E quando eu falo aqui do futebol brasileiro, que é cercado de situações, é um mundo de expectativa. O voleibol não é diferente. O basquete e o handebol, qualquer modalidade esportiva, tem o seu momento. E quando você tem esse momento, você saber lidar com ele, as coisas acontecem de forma positiva. E esse momento positivo está acontecendo para o voleibol. Que possa seguir. A derrota daqui a pouco vem. Eu não quero, o torcedor também não quer, a equipe não quer. Mas ela vai acontecer e nós temos que estar preparados para quê? Para continuar sempre buscando o objetivo. Agora passou a ser ficar entre os 4. É difícil? Na minha opinião, continua sendo difícil. Impossível? Nada. Mas difícil? Sim. Jogar, jogo a jogo, cada jogo vai mostrando o cenário do momento dentro da competição. Valorização de atletas locais e aposta na juventude é a fórmula de sucesso do basquete Blumenau. O basquete Blumenau está se preparando para a segunda participação consecutiva da Liga Ouro, a segunda divisão do basquete nacional. Um dos diferenciais da equipe não é a busca por reforços, mas sim a valorização dos atletas que já atuaram na última temporada. A média de idade do elenco atual é de 23 anos. A diferença desse grupo jovem é o entrosamento, pois muitos atletas já atuam juntos desde as categorias de base até o adulto. Por outro lado, quem não é formado em casa já atua no mínimo há 2 temporadas com o grupo. A única novidade no elenco é o ala pivô Jorge, 22 anos, que se destacou vestindo as cores de Joaçaba. O time comandado pelo técnico Rodrigo Galego está embalado por um grande rendimento alcançado no ano de 2017. As principais conquistas da equipe foram o Campeonato Catarinense Sul-Brasileiro, bem como o vice-campeonato da Copa Santa Catarina e 3º lugar nos Jogos Abertos de 2017. Além disso, o basquete Blumenau foi o 4º lugar na última edição da Liga Ouro. É a preparação, né? É as coisas acontecendo dentro do basquete. O afunilamento da preparação para chegar à competição na Liga Ouro de basquetebol. Trabalho de base. Garotos que jogaram e que vestiram a camisa de Blumenau estão tendo a oportunidade nessa Liga Ouro de basquetebol 2018.
A Associação Blumenau de Karatê traça metas para a temporada 2018. A nova sala de treinos da Associação Blumenau de Karatê Ipiranga Parque Europeu, com 100 metros quadrados, somando a já existe, dá a dimensão na preparação dos atletas da equipe para a atual temporada. Com 70 karatecas das categorias base e adulto, os treinos reiniciaram na última terça-feira, no dia 30 de janeiro, no Clube Ipiranga, com a comissão técnica projetando as metas para 2018, com foco na seleção brasileira de karatê. Com o ciclo olímpico de Tóquio 2020 na pauta do dia pela Confederação Brasileira de Karatê, a equipe blumenauense espera manter a tradição dos últimos 4 anos de ter uma boa representação no time Brasil, em todas as categorias. Na última temporada, por exemplo, a Associação Blumenau de Karatê conquistou 17 medalhas na etapa final do Campeonato Brasileiro. Teve 13 alunos titulares da seleção e vários atletas medalhistas em competições internacionais. Esse é o nosso karatê. Esse é o nosso karatê blumenauense, que tem história, que tem conquistas. E agora no Blumenau Esportes, eu quero falar do restaurante Blue Pizza. Restaurante Blue Pizzas, almoço de segunda a sábado, das 11 às 2:30 da tarde, buffet variado com carnes e saladas, almoço R$ 18,00 com suco e sobremesas à sua disposição. Blue Pizza e restaurante, almoço R$ 18,00 de segunda a sábado com estacionamento próprio. Blue Pizza. Ligue Blue Pizza 3326-5100. Entre no site www.bluepizza.com.br. Blue Pizza Restaurante. Almoço de segunda a sábado, das 11 às 2:30 da tarde. R$ 18,00 com suco e sobremesa à sua disposição. Blue Pizza, o grupo Blue Pizza, atendendo Blumenau e região há 18 anos. Vou para o intervalo. Na volta tem mais Blumenau Esportes para você. Estalo Estética Automotiva, especializada Estalo, o Instituto de Beleza do seu carro. A Estalo tem para você polimento cristalizado, martelinho de ouro, lavação de interior, funilaria e pintura, colocação de película e conserto de rodas. Estalo, o Instituto de Beleza do seu carro. Ligue Estalo 3322-0040. Tipitim Lanches, no centro da cidade de Blumenau, na Ponta Aguda. Tipitim Lanches, ligue Tipitim. Lanches, torradas, pratos, saladas, frutos do mar e bebidas. O Tipitim vai até você. Ligue para o Tipitim Lanches, 3322-9457. São mais de 15 tipos de lanches à sua disposição. Ligue Tipitim, 3322-9457. Blue Pizza e Restaurante. Almoço de segunda a sábado, das 11 às 2:30 da tarde. Buffet variado com carnes e saladas. Almoço R$ 18,00 com suco e sobremesas à sua disposição. Blue Pizza e Restaurante. Almoço R$ 18,00 de segunda a sábado com estacionamento próprio. Blue Pizza e Restaurante. 3326-5100. Há 50 anos, a Comercial Tomil faz parte da sua história. Aqui você encontra tudo para o conforto e beleza do seu lar. Conheça a nossa linha exclusiva de planejados para o seu ambiente. Conheça também toda a linha de dormitórios, estofados, cozinhas e eletrodomésticos. Comercial Tomil, todo bom gosto em um só lugar. Rua da Glória, 819, Garcia, 3324-0711. Trabalhar com moda envolve vários processos, pessoas e equipamentos. E todos esses recursos você encontra aqui.
Com equipes dedicadas para cada área da confecção, na Silmac você tem o suporte necessário para produzir mais e melhor. Descubra o universo Silmac. Você vai se surpreender com o portfólio de máquinas, peças e acessórios. Se tem moda, tem Silmac. Uma barbaridade, 20 metros rasos aqui. Pode cronometrar porque bateu o recorde aqui na TV Galega. Mistério verde e branco. Em busca de virada no Uruguai, a Chapecoense fecha treinos. Mistério verde e branco, hein? A Chapecoense já está no Uruguai para enfrentar o Nacional pela partida de volta da segunda fase da Libertadores, na noite da próxima quarta-feira. Como perdeu o primeiro jogo por 1-0, o Verdão precisa de uma vitória por 2 ou mais gols para avançar na competição. O resultado igual ao jogo da ida leva a decisão para os pênaltis. Em casa, a Chapecoense teve muita dificuldade na criação de jogadas e pouco assustou o adversário. Agora tem a obrigação de vencer, por isso Gilson Kleina decidiu fechar os 2 treinos que antecedem o duelo contra os uruguaios. A delegação desembarcou em Montevidéu e já fez um treinamento no estádio Luiz Franzini, sede do Defensor. Para o jogo, o Kleina terá as baixas de Eduardo e Perotti, expulsos na Arena Condá. Por outro lado, terá a volta de Arthur, um dos titulares remanescentes da temporada passada. Bom, dificuldade da Chapecoense no jogo é grande. A dificuldade é muito grande. Vai ter que buscar de alguma forma recuperar o resultado negativo em casa. A derrota por 1-0, acho, na minha opinião, pelas dificuldades que vai encontrar no Uruguai, impossível de classificar a Chapecoense na próxima fase? Não, impossível não existe. Agora que a dificuldade é muito grande, vai depender muito dos primeiros 20, 25 minutos, da forma a qual a Chapecoense vai jogar. Vai depender muito disso. Por quê? Porque se tomar um gol, um abraço. Não tem em si, mas se tomar, acabou. Não vai ter o poder de reação para inverter a situação, com casa cheia no Uruguai. O time saiu daqui com uma vitória, saindo na frente 1-0, não vai querer abrir mão de uma classificação como essa. Então a Chapecoense vai ter que ser determinada e objetiva no jogo, para saber o que pode acontecer nos primeiros 20, 30 minutos, fundamental para se ter uma noção do que pode acontecer. Obviamente que num lance isolado pode reverter todo um resultado de uma partida, mas eu vejo com dificuldades a classificação da Chapecoense, torcendo sempre, obviamente. Ney cita obstáculos por técnico no Criciúma, garante Griso na quarta e não promete reforços. Depois de chegar perto de fechar com o Argel, mas esbarrar na questão financeira, o Criciúma segue sem treinador. E a derrota para o Avaí em casa no domingo, além da situação muito ruim na tabela de classificação, é o lanterna, aumentam a pressão sobre os dirigentes do clube. Após a partida pela 6ª rodada no Majestoso, Ney Pandolfo, esse que está aí na tela, o novo executivo de futebol, falou sobre a dificuldade de contratar um profissional nesse período do ano. Também deixou claro que até quarta-feira, quando o Criciúma enfrenta o São Caetano pela Copa do Brasil, o time ainda estará nas mãos do interino, Griso. O momento vivido dentro do Heriberto Wilson também foi pauta, é claro. Nem falou sobre a cobrança e a reação dos jogadores antes e depois de mais um resultado negativo. Para ele, o rendimento foi bom diante do Avaí e a necessidade de reforços será avaliada aos poucos. O gerente e diretor de futebol do Criciúma, chegasse aí no sul do estado. Mudanças constantes de treinador não se chega a lugar nenhum. O futebol, muitas vezes tratado de forma simples, objetiva, é buscar peças de reposição, peças de momento, aqueles que vêm para jogar. Quando o dinheiro é curto, tem que buscar cara que vem para jogar. Não dá mais para buscar 25, 30 jogadores para montar um elenco para disputar a competição. Não adianta.
Tem que ter 14 em condições de jogo, tecnicamente falando, e alguns para peças de reposição, por cartão, por lesão, por departamento médico, num prazo mínimo, uma semana, ou 10 dias, 15 dias. Esse processo é natural, é um processo normal no futebol. Mas o Criciúma ainda vai ver peças de reposição que precisa? Mudaram de treinador. Mudaram de treinador no começo da temporada, já mudaram agora, o treinador já jogou a toalha e o Gris é interino. O problema está no comando técnico ou no elenco, tecnicamente falando? Então não tem que estar vendo, tem que trazer uma meia dúzia para esse time do Criciúma, senão vai ter problemas na Série B. O Criciúma sim, é o nosso representante, vamos ter que defender o Criciúma. Agora, defender das coisas que precisam ser feitas de forma inteligente. E olha que o Criciúma tem passado, né, por uma maré terrível, e principalmente nos últimos 2 anos. Contente com o primeiro gol, João Paulo quer mais no Avaí. Ele disse que estava precisando. Todo mundo precisa de um gol, né? Todo mundo. Em cobrança de falta com categoria, João Paulo garantiu a vitória do Avaí sobre o Criciúma por 1-0 na 6ª rodada do Catarinense. Foi o primeiro gol do lateral esquerdo com a camisa do Leão da Ilha. Contratado ainda em 2016, o atleta virou titular na reta final do Brasileiro do ano passado e desde então tem se mantido no time, agora com mais confiança para buscar os objetivos pessoais e da equipe. Em terceiro lugar na tabela do Catarinense, o Leão vira a chave nessa semana para a estreia na Copa do Brasil. Vai ao Distrito Federal para enfrentar o Ceilândia pela primeira fase. E para avançar, o Avaí precisa de um empate. Ceilândia e Avaí jogam nesta quarta-feira, 16h, no estádio Abadião. Quem passar vai enfrentar o Juventude, também em jogo único. Avaí tem um jogo importante agora, Copa do Brasil. Joga na quarta-feira à tarde, precisa do empate porque joga fora. É um jogo só essas 2 fases da Copa do Brasil. E o Avaí ainda está na primeira fase. Então, empatar fora, fica com uma vaga num jogo só. Se vencer, melhor ainda. E já tem o seu adversário para a próxima fase da Copa do Brasil. Quem? O Juventude de Caxias do Sul. Também num jogo só. Então, essas 2 fases da Copa do Brasil, a primeira e a segunda, é tiro curto, meu. É um jogo só. Contra o Ceilândia, um jogo só contra o Juventude. Vai entrar um din-din se ganhar e passar, e se continuar, vai continuar faturando. Se não, abraça o grupo e pensa no Catarinense e no Brasileiro da Série B. Com 1,69 m, Jorge Henrique cita Romário e avisa. Na área não tem tamanho. E fez de cabeça, né, cara? Cruzamento na área, deslocamento da marcação e testada fatal. A descrição poderia ser até em lance de um atacante referência ou de um zagueiro grandalhão. Mas foi do gol de Jorge Henrique, 1,69 m. Camisa 10 do Figueirense decidiu de cabeça a partida de domingo contra o Joinville e com 1-0 garantiu a invencibilidade da equipe na temporada. Foi a estreia do experiente atacante no ano. Na pré-temporada, ele sofreu uma lesão na panturrilha e voltou a jogar na 6ª rodada do Catarinense. Feliz por voltar com um gol, lembrou o Romário, pai do companheiro do Figueirense, Romarinho, e a facilidade para balançar as redes. Único time invicto no Catarinense. Figueirense volta a campo na próxima quarta-feira, 20h30, contra o Internacional de Lages. O duelo na Serra será válido pela 5ª rodada, que foi atrasada em função da Copa do Brasil. É o Figueirense de Luiz Henrique, fazendo gol de cabeça, 1,69 m. Aí lembrou do Romário, né? Vamos dar uma olhadinha nos resultados do Campeonato Catarinense? Rodada do final de semana. No sábado, Tubarão e Brusque ficaram no 0-0. No domingo, Concórdia 2, Internacional de Lages 1. Ó a recuperação do Concórdia, hein? Criciúma 0, Avaí 1. Figueirense 1-0 no Joinville. E o Hercílio Luz derrubou a Chapecoense por 1-0, os resultados do Campeonato Catarinense no final de semana.
dos resultados para a classificação atualizada. Figueirense líder, isolado, invicto, 13 pontos ganhos. Chapecoense e Avaí com 10. Concórdia com 9. Olha o Concórdia, que recuperação fantástica em 2 rodadas, hein? Brusque com 8. Hercílio Luz, 7. Joinville e Internacional, 6 pontos ganhos. Os 2 últimos que estariam rebaixados hoje, Tubarão e Criciúma. Ó o Criciúma, lanterna do campeonato com 4 pontos ganhos. Que coisa, hein? Criciúma, hein? Chegou o diretor de futebol ontem e já disse, né, precisa contratar. Tá bom, demoraram para isso. Volta os treinadores, então o problema não era treinador. Coisa de louco. Tem coisas no futebol que às vezes é difícil de entender, né? Agora tem algumas coisas que a gente também precisa entender no que diz respeito a grupo, a elenco. Por que eu digo isso? Porque é simples mandar treinador embora. Sempre foi. Sempre vai ser simples. Qual é a primeira atitude de uma diretoria? Manda o treinador embora. Mandar elenco embora é difícil. Sempre foi. Sempre vai ser. Mas aí, no primeiro momento, se busca a facilidade. Mas agora chegou um diretor de futebol agora, gerente de futebol agora no Criciúma. Já mudou também? Está mudando o departamento técnico e não muda o quê? Elenco, cara. Futebol é jogador. Treinador vem depois num time de futebol, porque senão não adianta. O treinador não manda embora com facilidade. Então monta um elenco, monta um grupo. Aí tu define, quem é o treinador? Vai ficar o mesmo do ano passado? Peças de reposição, aconteceu, deixa o cara trabalhar. Não, 2 rodadas, resultado negativo, manda o cara embora. Esse é o futebol brasileiro. E agora, no Blumenau Esportes, eu quero falar para você da Estalo. Estalo Estética Automotiva, o Instituto de Beleza do seu carro. Na Estalo você tem os serviços de polimento cristalizado. Seu carro fica dessa forma aí, ó. Polimento cristalizado. Lavação de interior. Todo o interior do seu carro feito a lavação na Estalo. Da lavação de interior, martelinho de ouro. A tradição da Estalo, o Instituto de Beleza do seu carro. Martelinho de ouro é com a Estalo. Funilaria e pintura. Você precisa fazer recuperação na lataria do seu carro? Leve na Estalo. Colocação de película. Produto Estalo, especializada Estalo em colocação de película e conserto de rodas. Conserto de rodas também na Estalo. Polimento cristalizado, martelinho de ouro, lavação de interior, funilaria e pintura, colocação de película e conserto de rodas. Estalo, estética automotiva. Ligue para Estalo, 3322-0040. Aí, portanto, a Estalo para você, o Instituto de Beleza do seu carro. Vou para o intervalo, volto já. Estalo, estética automotiva, especializada Estalo, o Instituto de Beleza do seu carro. A Estalo tem para você polimento cristalizado, martelinho de ouro, lavação de interior, funilaria e pintura, colocação de película e conserto de rodas. Estalo, o Instituto de Beleza do seu carro. Ligue Estalo, 3322-0040. Trabalhar com moda envolve vários processos, pessoas e equipamentos. E todos esses recursos você encontra aqui. Com equipes dedicadas para cada área da confecção, na Silmac você tem o suporte necessário para produzir mais e melhor. Descubra o universo Silmac. Você vai se surpreender com o portfólio de máquinas, peças e acessórios. Se tem moda, tem Silmac. Tipitim Lanches, no centro da cidade de Blumenau, na Ponta Aguda. Tipitim Lanches, ligue Tipitim. Lanches, torradas, pratos, saladas, frutos do mar e bebidas. O Tipitim vai até você. Ligue para o Tipitim Lanches, 3322-9457. São mais de 15 tipos de lanches à sua disposição.
Ligue Tipitim 3322-9457. Blue Pizza e Restaurante. Almoço de segunda a sábado, das 11 às 2h30 da tarde. Buffet variado com carnes e saladas. Almoço R$ 18,00 com suco e sobremesas à sua disposição. Blue Pizza e Restaurante. Almoço R$ 18,00 de segunda a sábado com estacionamento próprio. Blue Pizza e Restaurante. 3326-5100. Há 50 anos, a Comercial Tomil faz parte da sua história. Aqui você encontra tudo para o conforto e beleza do seu lar. Conheça nossa linha exclusiva de planejados para o seu ambiente. Conheça também toda a linha de dormitórios, estofados, cozinhas e eletrodomésticos. Comercial Tomil, todo bom gosto em um só lugar. Rua da Glória, 819, Garcia, 3324-0711. Voltamos com o nosso Blumenau Esportes. Zagueiro Henrique deve ser opção no Corinthians contra o Santo André. Henrique já está liberado pelo departamento físico do Corinthians e deve ser relacionado pela primeira vez na sexta-feira, no jogo diante do Santo André, 19 horas, no Bruno José Daniel, pela sexta rodada do Paulistão. Apresentado à imprensa no último dia 29, o zagueiro de 31 anos já vinha há cerca de 2 semanas realizando treinos físicos na parte interna do CT Joaquim Grava. Ele não atua desde 3 de dezembro, quando o Fluminense empatou com o Atlético Goianiense na última rodada do Brasileiro. Com Pedro Henrique em alta, a tendência é que o técnico Fábio Carilli comece com o Henrique como opção no banco de reservas nos primeiros jogos. Foi de Pedro Henrique, 22 anos, o gol da vitória do Corinthians diante do Novo Horizontino por 1-0 em Novo Horizonte. Bom, seguinte, tem um garoto de 22 anos que vive um grande momento no Corinthians. Trouxeram o Henrique porque estava com um problema com o Fluminense por falta de recebimento. Abriram mão do Henrique para poder negociar, 31 anos, é bom jogador, é um jogador experiente, que pode ajudar muito o Corinthians. Agora é o seguinte, treinador numa hora dessa é complicado, até porque vem pressão de cima de diretoria, né? Pô, dá ritmo de jogo pro Henrique, bota ele para jogar, porque o cara tem 31 anos, já foi capitão de equipe por onde passou, precisamos da experiência dele, da bagagem dele. Mas vai tirar um moleque de 22 anos que está comendo a bola e fazendo gols? Como é que faz isso? O futebol tem essas enjambras aí que o treinador tem que se virar, né? E essas enjambras são enjambrações mesmo. Ou vai arrumar um lugar pro Henrique do lado desse garoto, e aí vai tirar Valbuena? Aí eu pago para ver. Vamos aguardar. O treinador Fábio Carilli tem dificuldade no comando técnico nessa situação no sistema defensivo do Corinthians. Jair lamenta a derrota, justifica o Gabigol e fala de possível saída de Veríssimo. O Santos não conseguiu tirar a invencibilidade do Palmeiras no Campeonato Paulista, perdendo por 2-1 no domingo na Arena do Palmeiras. O técnico Jair Ventura, esse que está aí na tela, expressou o sentimento de tristeza pela derrota, mas ressaltou que o Santos está no caminho certo. Durante a semana, a expectativa era que Gabigol ganhasse alguns minutos no Clássico, mas isso não ocorreu, vetado pela comissão técnica, e Jair depois explicou o motivo. Não só Gabigol foi assunto antes do Clássico, Lucas Veríssimo pode estar de saída do Peixe. Com isso, o treinador teria mais um desfalque na zaga após lesões de Gustavo Henrique, Kleber Reis e Luiz Felipe. Tá bom. Tá feia a coisa pro Jair Ventura, né, cara? Precisa dar uma ajeitada no Santos. Aliás, quero aproveitar a oportunidade no Blumenau Esporte para dizer o seguinte: TV Galega agora, ao vivo também no Facebook. Você que está acompanhando o nosso Blumenau Esportes ao vivo pela TV Galega, tá na internet, é só entrar lá no Facebook, tá aí na tela para você, ó, facebook.com/TV Galega Oficial. Entra lá no Facebook e você vai acompanhar toda a programação da TV Galega ao vivo no Facebook, certo? Então aí, uma novidade para você,
através da internet e também você tem a TV Galega na internet, você tem no Facebook e tem a TV Galega ao vivo pelo 7 da BTV e o 20 da NET. Facebook agora para você, 24 horas no ar, a programação da TV Galega. Diego Souza iguala início do melhor ano e diz que o São Paulo vai dar o que falar. Diego Souza tem 5 jogos e 2 gols pelo São Paulo em 2018. Na temporada passada no Sport, ele teve o mesmo número de gols nas suas 5 primeiras partidas e terminou o ano com 21 gols, seu melhor rendimento como goleador na carreira. Sinal de que o camisa 9 pode repetir esse feito ou superá-lo pelo tricolor paulista. O meio-atacante acha que ainda é cedo para avaliar. Dos 6 jogos do tricolor na temporada, Diego Souza só não esteve em um deles, na derrota para o São Bento, na estreia do Paulistão. Tá fazendo gols, né, cara? Com a camisa 9. Tem uma outra função hoje, não é mais um meia lá atrás armando, jogando. É um meia atacante e tem qualidade no passe, tem visão de jogo, bate bem em faltas, é um jogador de qualidade. E disse quando o São Paulo contratou. Foi a minha opinião quando falei isso. Acho que pode entrar como uma luva, dependendo do esquema de jogo do São Paulo. Num 3-5-2, um jogador que pode vir mais atrás, num esquema da meia cancha como meia atacante, chegando à frente, ou num 4-4-2, jogando como segundo atacante, vindo buscar o jogo. Tem qualidade e acho que pode ajudar muito o São Paulo na temporada. E tem feito gols, né? É um jogador de chegada. Vamos dar uma olhada nos resultados do Paulistão do final de semana? Na tela para você. Ituano e Ponte Preta, 1-1. São Paulo 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Red Bull Brasil 1, Bragantino também 1. Palmeiras 2, Santos 1 no clássico do futebol paulista. O Novo Horizontino perdeu para o Corinthians 1-0. Novo Horizontino 0, Corinthians 1. São Caetano 0, Mirassol 2. E Linense 1, Ferroviária de Araraquara 2. E vitória aí do Ferroviária, hein? Em cima do Linense, os dois times maleixo tentando aí recuperação dentro do campeonato. Ferroviária foi lá e buscou uma grande vitória. Vamos dar uma olhadinha na classificação do Paulista? No grupo A, Corinthians em primeiro, 12 pontos ganhos. Bragantino e Ituano com 7. Linense é o lanterna com 3. Linense perdeu, né? Em casa e ficou aí na lanterna com 3 pontos. No grupo B, São Paulo e Ponte Preta, 7 pontos. Santo André, 4. São Caetano com 3. A classificação do Paulista, no grupo C, o Palmeiras tem 15. São Bento de Sorocaba, 8. Novo Horizontino com 7. E a Ferroviária de Araraquara com 5. No grupo D, Santos é o líder com 7. Botafogo de Ribeirão Preto com 6, Red Bull Brasil também com 6 pontos e o Mirassol é o lanterna com 5 pontos ganhos. Cara, olhando essa tabela, não dá para fugir muito de uma lógica, né? Mesmo sendo campeonato paulista, mesmo sendo campeonato regional. Os 4 grandes lideram os 4 grupos do Campeonato Paulista. O que me responde isso? Há uma coisa só e que tenho dito de forma repetitiva há muito tempo no Blumenau Esporte. Eu tenho falado isso nos últimos 5 anos, nos últimos 6 anos. Tecnicamente, o futebol caiu muito de nível e com exceções de jogadores que têm se destacado, a exemplo de Neymar e Companhia Limitada. Lucas Lima e por aí afora. Mas tecnicamente o futebol tem caído muito. E tem caído tanto que está dando a lógica nos campeonatos regionais. O Campeonato Paulista mesmo, os 4 grandes são líderes dos 4 grupos. Então, não tem muito, né, cara, para poder buscar uma resposta que mude isso. E agora no Blumenau Esportes, eu quero falar de uma grande promoção da Comercial Tomil. Comercial Tomil, móveis e eletrodomésticos. Quinzena, mesas de jantar em 1 mais 9, sem juros. É o carnaval na Comercial Tomil, de 2 a 15 de fevereiro.
você tem de 2 a 15 de fevereiro, entrega rápida, aproveite na Comercial Tomil, a quinzena de mesas de jantar. Comercial Tomil, quinzena de mesas de jantar em 1 mais 9 sem juros. Corra na Comercial Tomil, é o Carnaval da Comercial Tomil de mesas de jantar. De 2 a 15 de fevereiro, entrega rápida. Viu, comprou, levou. Quinzena, mesas de jantar, Comercial Tomil. Quer tirar as informações sobre essa grande promoção de carnaval? É só ligar. 33240711. Comercial Tomil. Vou para o intervalo, tomar uma aguinha aqui na caneca do Blumenau Esportes e volto com mais informações esportivas para você. Estalo Estética Automotiva, especializada Estalo, o Instituto de Beleza do seu carro. A Estalo tem para você polimento cristalizado, martelinho de ouro, lavação de interior, funilaria e pintura, colocação de película e conserto de rodas. Estalo, o Instituto de Beleza do seu carro. Ligue Estalo 3322-0040. Trabalhar com moda envolve vários processos, pessoas e equipamentos. E todos esses recursos você encontra aqui. Com equipes dedicadas para cada área da confecção, na Silmac você tem o suporte necessário para produzir mais e melhor. Descubra o universo Silmac. Você vai se surpreender com o portfólio de máquinas, peças e acessórios. Se tem moda, tem Silmac. Tipitim Lanches, no centro da cidade de Blumenau, na Ponta Aguda. Tipitim Lanches, ligue Tipitim. Lanches, torradas, pratos, saladas, frutos do mar e bebidas. O Tipitim vai até você. Ligue para o Tipitim Lanches, 3322-9457. São mais de 15 tipos de lanches à sua disposição. Ligue Tipitim, 3322-9457. Blue Pizza e Restaurante. Almoço de segunda a sábado, das 11 às 2:30 da tarde. Buffet variado com carnes e saladas. Almoço, R$18, com suco e sobremesas à sua disposição. Blue Pizza e Restaurante. Almoço, R$18, de segunda a sábado, com estacionamento próprio. Blue Pizza e Restaurante, 3326-5100. Há 50 anos, a Comercial Tomil faz parte da sua história. Aqui você encontra tudo para o conforto e beleza do seu lar. Conheça a nossa linha exclusiva de planejados para o seu ambiente. Conheça também toda a linha de dormitórios, estofados, cozinhas e eletrodomésticos. Comercial Tomil, todo bom gosto em um só lugar. Rua da Glória, 819, Garcia, 3324-0711. Zé Ricardo pede paciência à torcida e lembra, foco sempre foi a Libertadores. O Vasco fez o dever de casa, venceu o Volta Redonda em São Januário por 3-1 pela última rodada da fase de grupos da Taça Guanabara. A vaga, porém, não veio. Ficou com o Bangu, que bateu a Cabo Friense. Na coletiva pós-partida, o técnico Zé Ricardo elogiou a atuação da equipe, principalmente no primeiro tempo do domingo. O treinador minimizou a não classificação para as semifinais e lembrou que a prioridade do Vasco nesse começo de ano é a Libertadores. O Vasco encara a Universidade de Concepción na quarta-feira, passando jogo da próxima fase da Libertadores nos dias 14 e 21. É fácil para treinador colocar agora a situação de Libertadores. A prioridade é Libertadores, mas se não tem competição nenhuma, estava apanhando lá no Vasco o Zé Ricardo. Porque ele não estava disputando Libertadores. A sorte dele para justificar é a semana da Libertadores. Mas ele também, né, tá folgadinho na Libertadores, né? Passa essa primeira fase, garantido, não tem como, não vai cair raio nenhum lá em São Januário ou no Rio de Janeiro para perder de 3, 4, não tem jeito. Passa a próxima fase da Libertadores e o Vasco priorizando nesse momento.
É uma desculpa boa para justificar não classificação da Taça Guanabara. Abel Braga elogia a doação do Fluminense e lembra horário manipulado contra o Boa Vista. O Fluminense fez sua parte no sábado. Venceu o Macaé 1-0 no estádio Los Lários, porém, os resultados dos outros jogos não ajudaram a classificação. O Boa Vista venceu a Portuguesa por 1-0 e ficou com a liderança do grupo, seguido pelo Botafogo, que empatou com o Madureira. Apesar de não conseguir a vaga, Abel Braga elogiou o espírito da equipe tricolor e lembrou de 2 jogos que pesaram na classificação final do grupo. O primeiro deles, a derrota 3-1 para o Boa Vista na estreia, com time reserva, já que os titulares estavam retornando dos Estados Unidos. O segundo, o empate com o Botafogo, onde o Fluminense teve gol anulado. O técnico ressaltou que, apesar da desclassificação, o Fluminense vem de 3 vitórias consecutivas, 2 pelo Carioca e 1 pela Copa do Brasil. Ô Abel Braga, 2 vitórias do Carioca não resolveu nada porque o teu time está fora, né? Igual ao do Vasco. Ganhar, mas não levar é a mesma coisa que perder, meu filho. Ganhar e não levar é a mesma coisa que perder. Ponto. O Fluminense perdeu 2 e não classificou. Tchau. O Vasco também não chegou. Tchau. Vai cuidar da Libertadores, o Vasco, que é prioridade. Desculpa boa essa do técnico do Vasco também. Vasco e Fluminense, que fase. Repetição e paciência, os mantras de Felipe, para encarar a pressão da torcida do Botafogo. O baixo rendimento no empate sem gols com o Madureira, somado à perda da liderança do Grupo C, fizeram com que a torcida do Botafogo se voltasse contra o time pela primeira vez na temporada na noite de sábado. Mas as cobranças em tom de vaia se contrastam com as declarações e o modo de ver esse início de trabalho por parte do técnico Felipe Conceição, mantendo praticamente o mesmo time desde a estreia na Taça Guanabara. E Felipe já começa a sentir a pressão para escalar os novos contratados, principalmente Renatinho e Chiesa. Que eu falei aqui, em cima dessa aí do treinador do Botafogo, no que diz respeito à questão, né, Otarles? Na questão do treinador, pressão para escalar os caras que ele contratou. Chegou o Chiesa, não jogou, tem que jogar. Aí alguém já chegou, precisa botar os caras. É isso, treinador de futebol passa por isso. Flamengo e Botafogo encaminham disputa da semifinal para Volta Redonda. A semifinal da Taça Guanabara entre Flamengo e Botafogo foi confirmada para o estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda pela Federação do Rio de Janeiro. A partida será no sábado, 4h30 da tarde. O Flamengo tem vantagem do empate para se classificar para a decisão. Quem se classificar enfrenta o vencedor de Boa Vista e Bangu, que já se enfrentam na próxima quinta-feira. O Boa Vista tem a vantagem no outro confronto. Que fase, né, cara? Vamos dar uma olhadinha nos resultados aí do Carioca? Botafogo e Madureira 0-0, Fluminense 1-0 do Macaé, Fluminense ganhou, mas não levou. Portuguesa 0, Boa Vista 1, Cabo Friense 0, Bangu 2, Nova Iguaçu 0, Flamengo 1, Vasco 3, Volta Redonda 1. Próxima rodada do Carioca. Semifinais, na quinta-feira, 8 da noite, tem Boa Vista e Bangu. Flamengo e Botafogo jogam a outra partida da semifinal da Taça Guanabara. Quem ganhar, joga a final. Certo? E o Internacional acaba com fase de testes e promete manter time ideal a partir de quinta. Que fase do Inter, hein, ó? Coisa de louco. Internacional e Grêmio. Chega de testes no Inter. Após a derrota 1-0 para o Brasil de Pelotas no domingo, a direção colorada decretou o fim da pré-temporada. Quem aproveitou as oportunidades estará em campo ou servirá como alternativa. A partir do confronto com o São José na quinta-feira, o Inter começará a colocar o time titular com assiduidade. Ah, tá bom. É só perder, nego. Apura o passo que a coisa tá feia, cara. É, só os resultados não começam a aparecer. Aí o Internacional perdeu no final de semana e o Grêmio precisa ganhar, cara. Lanterna. O Grêmio precisa de até 4 vitórias para cumprir a promessa de Renato. O Grêmio vai estar classificado para a próxima fase do Campeonato Gaúcho.
Quem garante isso é o próprio técnico Renato Gaúcho. Mas a tarefa está cada vez mais difícil. Após o complemento da 5ª rodada, o tricolor é o lanterna da competição. E 2 caminhos levam ao mesmo número mágico até o momento. 13 pontos para buscar a classificação às quartas de final. Tá bom, Renato Gaúcho? Aproveita aí a promessa, né? E busca os pontos que precisa. 13. 4 vitórias para cumprir promessa. 4 vezes 3, 12. Mais 1, são 13 pontos. Ah, bom. Que fase, né, cara? Você então aproveita para acompanhar a TV Galega no Facebook, 24 horas no ar. Entrou no Facebook, TV Galega, você aproveita lá a TV Galega Oficial, entra no Facebook e você acompanha a nossa programação na internet, certo? É o Facebook para você da TV Galega. Beijo no coração de vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência com o nosso Blumenau Esportes. Encontro marcado nesta quarta-feira com mais um Blumenau Esportes para você ao vivo, 11 da noite, quarta-feira. Tchau, tchau.